Muito boa tarde, senhores jornalistas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vossa presença. Eu decidi hoje convocar esta conferência de imprensa para informar os portugueses sobre o ponto de situação de todos os relatórios pedidos no âmbito da tragédia de Pedrógão Grande, sem prejuízo, naturalmente, das conclusões da Comissão de Inquérito ou da Comissão que vai aferir todo este fenómeno criado no âmbito da Assembleia da República, bem como de alguns resultados de inquéritos e estudos que ainda estão em curso. No entanto, até o momento, todos os relatórios que recebemos já permitiram tomar não só várias medidas, mas também tirar algumas conclusões preliminares e motivaram um despacho que eu assinei hoje mesmo e que vou passar a ler. O incêndio de Pedrógão Grande foi a maior tragédia que o país viveu nos últimos anos. A par das medidas de apoio às vítimas e do processo de reconstrução do território afetado, que se encontram em curso, devemos a todas as vítimas da tragédia a obrigação de estudar a fundo o sucedido sobre as mais diversas perspectivas, de forma a ter um esclarecimento cabal das suas causas e tirar lições que nos permitam prevenir este tipo de tragédia. Por isso, desde a primeira hora, o Governo disponibilizou toda a colaboração às investigações em curso pelo Ministério Público e pela Comissão Técnica Independente criada pela Lei nº 49/2017, 10 de julho, no seio da Assembleia da República. Está igualmente em curso um estudo sobre o comportamento e dinâmica do incêndio de Pedrógão pela Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, sob a liderança do professor Dr. Xavier Viegas, bem como a segunda parte do estudo do Instituto das Telecomunicações sobre o funcionamento geral do Ciresp, sob a liderança do professor Dr. Carlos Salema, ambos encomendados pelo Ministério da Administração Interna. Igualmente em curso, encontra-se a decorrer um inquérito da Direção Nacional de Auditoria e Fiscalização, DNAF, da ANPC, sobre o cumprimento do CIOPS e do Sistema de Gestão de Operações, bem como a articulação do posto de comando da ocorrência, do CDOS de Leiria e dos diferentes agentes de proteção civil envolvidos. Sem prejuízo do que estas entidades possam concluir, importa desde já dar conta dos diversos relatórios e estudos produzidos em relação a vários aspectos suscitados pelo incêndio de Pedrógão Grande. Para além das respostas dadas pela ANPC, GNR e IPMA em cumprimento do despacho de Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, 19 de junho de 2017, já publicadas, o Ministério da Administração Interna solicitou a diferentes entidades diversos pareceres, estudos, relatórios e inquéritos que, pela natureza complementar, quer das entidades, quer desses documentos, se considerou poderem acrescentar informação determinante acerca das circunstâncias e causas das ocorrências, assim como sobre a resposta dada às mesmas. Desses documentos encontram-se já concluídos os seguintes. A auditoria à Secretaria-Geral do MAI, enquanto entidade gestora do Ciresp, a cargo da EGAI, foi concluído a 7 de agosto de 2017. A primeira parte do estudo do Instituto de Telecomunicações sobre o funcionamento do Ciresp em situação de acidente grave ou catástrofe, um parecer jurídico da Linklaters sobre a cláusula de força maior, portanto, que está incluída no contrato Ciresp, que foi entregue a 30 de julho deste ano, o relatório da GNR sobre o processo de inquérito interno à atuação da GNR no dia 17 de junho, um relatório da ANPC sobre toda esta ocorrência, que foi entregue no dia 7 de julho de 2017, para além do relatório
do IPMA sobre as condições meteorológicas associadas a este incêndio, que foi divulgado a 30 de junho, o relatório sobre o incêndio de Pedrógão Grande e a rede Ciresp da Secretaria-Geral do MEI, o próprio relatório do desempenho do Ciresp no incêndio de Pedrógão pela Ciresp S.A. e também um relatório da Direção Nacional de Auditoria e Fiscalização contendo o apuramento e recolha de dados referentes ao acidente com a viatura do Corpo de Bombeiros de Castanheira de Pera, produzido a 23 de junho de 2017. A análise de todos estes estudos e relatórios suscitou a necessidade de colocação de algumas questões adicionais a algumas entidades, cujas temáticas são as seguintes. À AGNR foram solicitados esclarecimentos adicionais sobre a ativação do GIPS, os pedidos de socorro via 112, evacuação de localidades, detalhes sobre uma ocorrência descrita no seu relatório de inquérito, o horário que foi presenciado por um militar da GNR, um tornado descrito no relatório do inquérito, bem como a questão do corte da estrada EN 236 a partir do nó de Castanheira de Pera. À ANPC foram também solicitadas várias questões, nomeadamente sobre o nível de alerta especial, as dificuldades de comunicação do 112 com o CODOS e com o CODU, as comunicações na ROB, a resposta aos pedidos de ajuda, a requisição da cozinha móvel das Forças Armadas ou decisões de evacuação das populações. Todos estes relatórios e todas estas questões, bem como as suas respostas, vão ser publicadas a partir de hoje no site do Governo. Naturalmente que apenas após o estudo exaustivo desta ocorrência, sob as suas mais diversas vertentes, será possível apurar eventuais responsabilidades e tirar lições para o futuro. No entanto, mesmo sem estarem concluídos todos os pareceres, estudos e inquéritos, é possível, desde já, tirar algumas conclusões preliminares em relação a este incêndio, que se flagrou num quadro meteorológico extremamente desfavorável, tendo conduzido a uma grande amplificação da pluma de incêndio em termos não só de extensão vertical e de velocidade de propagação, criando, no fundo, condições excepcionais de propagação no terreno. Não tendo a resposta inicial da ANPC conseguido debelar o incêndio em ataque inicial, registou-se nas primeiras 4 horas o acionamento sucessivo de meios e reforço progressivo dos mesmos no teatro de operações. Acresce que a existência de múltiplos incêndios nesse dia motivou a dispersão do dispositivo operacional terrestre e aéreo, visando a resolução de diferentes ocorrências registadas no país. Após às 19h20 do dia 17 de junho, e devido ao comportamento extremo do incêndio com uma enorme intensidade e velocidade de propagação em diferentes frentes, nem sempre foi possível garantir a defesa perimétrica das povoações, as intervenções de socorro e as evacuações desejadas. Por outro lado, as condições do incêndio inviabilizaram o acesso a algumas localidades e algumas situações de emergência chegaram, por dificuldades de comunicação, tardiamente ao conhecimento do posto de comando e controle. A Estrada Nacional 236-1 e as suas múltiplas vias de acesso foram atingidas de forma repentina e imprevisível por um fenómeno extremo, que está ainda a ser estudado cientificamente. A partir das 20 horas, esta estrada foi transitada, quer por uma viatura dos bombeiros, quer pela GNR, sem que tivesse sido dado qualquer alerta de perigo. Não foi sequer recebida qualquer informação que apontasse para uma situação de risco potencial ou efetivo em circular pela via em causa, quer por civis, quer pelas diferentes entidades no local àquela hora, tais como a GNR, Corpos de Bombeiro ou mesmo o INEM, e por essa razão não foi ordenado o encerramento dessa via, seja a partir do nó do IC8, seja no sentido contrário, a partir de Castanheira de Pera. Por isso, esteve sempre aberta ao trânsito
até haver notícia dos trágicos e imprevisíveis acontecimentos ocorridos na mesma. O acesso a esta estrada foi apenas encerrado às 22h15, após a localização das vítimas mortais. Em qualquer caso, do inquérito da GNR não resulta que qualquer elemento desta força de segurança tenha encaminhado qualquer viatura para esta via. Por outro lado, existiram inegáveis constrangimentos e falhas nas comunicações da rede Ciresp, pelo facto de terem ardido cabos de fibra óptica de interligação de 5 estações base que entraram em modo local. Pese embora as redes redundantes existentes, como a ROB e a REP-PC, terem assegurado a comunicação com limitações do posto de comando com os diversos operacionais. A rede Ciresp revelou-se pouco resiliente, em virtude da interligação das estações base e as restantes rede Ciresp ser feita com cabos de fibra óptica, maioritariamente suportados por traçado aéreo, e deste ser particularmente vulnerável a situações de incêndio florestal. Acresce que nesta operação esteve envolvido um número excessivo de grupos de conversação, o que causou constrangimentos no nível de capacidade disponível de rede, potenciando situações de saturação. As falhas registadas nas comunicações dificultaram as operações de controle e comando, pese embora várias áreas do incêndio, em particular a Estrada Nacional 236-1 e áreas envolventes, estarem servidas por estações base em funcionamento normal. Acresce que decorreram mais de 16 horas desde que a estação base de Pedrógão Grande entrou em modo local, até serem restabelecidas inteiramente as comunicações na zona por recurso à instalação da estação móvel, o que evidencia que o modelo de disponibilidade e prontidão permanente da estação móvel não se revelou adequado às exigências que a ocorrência requeriu. Em especial, existiu falta de articulação entre a Secretaria-Geral da Administração Interna, a PSP, a ANPC e a GNR no que diz respeito à detecção dos problemas nas comunicações e no acionamento e mobilização da estação móvel, que se refletiu numa excessiva morosidade da sua disponibilização nas fases de acionamento da estação móvel e de prontidão e disponibilidade da mesma. Estes constrangimentos foram ainda potenciados pela escolha do local para a instalação do posto de comando e controle da ANPC em Pedrógão Grande. Sem prejuízo das conclusões da inspeção da DNAF, verificou-se igualmente descoordenação no posto de comando da ANPC deste teatro de operações, em especial com os outros agentes da Proteção Civil. Não obstante, registou-se em várias ocasiões espírito de iniciativa da GNR em ações que empreendeu em matéria de evacuações e prestação de auxílio às populações. Face às dificuldades ao nível das comunicações que afetaram as operações de comando e controle, foram já adotadas as seguintes medidas. Equipamento por ajuste direto das 2 estações móveis da ANPC com comunicações satélite, duplicando assim a capacidade de resposta em termos de estações móveis. Pré-posicionamento das 4 estações móveis, uma no Porto, gerida pela PSP, uma em Lisboa, gerida pela GNR, e as 2 com posicionamento dinâmico de acordo com o risco de incêndio, geridas pela ANPC. A determinação à Secretaria-Geral da Administração Interna para a redefinição dos procedimentos de manutenção, informação aos utilizadores, prontidão, ativação, localização, montagem e ligação das estações móveis, de modo a tornar a resposta mais eficiente. Durante o mês de julho, o Ministério da Administração Interna começou a trabalhar com a Ciresp S.A. e os seus acionistas, de modo a implementar, num curto prazo, uma solução de redundância que permita assegurar as comunicações do Ciresp, mesmo quando são destruídos os circuitos de comunicações.
Estão também em curso os trabalhos para encontrar uma solução para a redundância energética das estações-base e foi criado um grupo de trabalho para estudar medidas para tornar a rede de comunicações mais resiliente. Encontra-se ainda em fase final de produção filmes destinados a auxiliar a exploração de todas as potencialidades do rádio Ciresp, que incluem o modo de conversação adequado para cada situação de emergência e melhores práticas de comunicação em redes tetras, de forma a evitar constrangimentos derivados de uma deficiente utilização do sistema, sem prejuízo, naturalmente, da implementação de um plano de formação dos utilizadores do sistema. Também no contexto do processo de descentralização em curso, o MAI já propôs o reforço das competências das unidades locais de proteção civil, no âmbito dos procedimentos de autoproteção, incluindo a criação de plano de evacuação e proteção ao nível da freguesia. Tendo em consideração o exposto e todos os relatórios e estudos produzidos e sem prejuízo de posteriores decisões em função dos inquéritos e estudos ainda em curso, determinei desde já as seguintes medidas. Em primeiro lugar, a divulgação dos relatórios e estudos produzidos, esclarecimentos adicionais, bem como das conclusões e recomendações resultantes da auditoria da EGAI e o seu envio à Comissão Técnica Independente. Em segundo lugar, determinei à Secretaria-Geral da Administração Interna, que é a entidade gestora do Ciresp, que inicie os procedimentos necessários à efetivação da aplicação de penalidades à Ciresp S.A. por falhas de disponibilidade e falhas de desempenho em cumprimento do contrato, bem como da sua responsabilidade enquanto operadora pelo funcionamento do sistema, tendo em consideração o parecer da Linklaters. Ainda à Secretaria-Geral da Administração Interna, determinei que dê continuidade às ações de reparação de torres físicas de suporte à rede Ciresp, bem como às ações de reforço de cobertura em instalações críticas e em locais com fraca cobertura, de acordo com o orçamento para 2017. Que dê também continuidade às ações de capacitação dos utilizadores da rede no âmbito da determinação dos níveis de cobertura, da política de segurança e do controle do cadastro e dos terminais. Que dê também pronto e imediato cumprimento às pertinentes recomendações da Inspeção-Geral da Administração Interna, incluindo o cumprimento do calendário de reuniões do Conselho de Utilizadores do Ciresp, aprovado na reunião realizada no dia 11 de julho, incluindo as seguintes: a elaboração de um manual técnico de boas práticas, bem como de um manual destinado a utilizadores finais, contemplando instruções de uso, manuseio, características, capacidades, limitações e procedimentos a adotar e a evitar, tendo em vista uma adequada utilização desta rede em situação normal e também em situação de emergência. A implementação de um sistema de recolha e análise de reclamações relativas ao funcionamento do Ciresp no Centro Operacional de Gestão. O envio ao membro do Governo competente dos relatórios de avaliação do desempenho da rede apresentados pela operadora. Determinei ainda a elaboração, no prazo de 60 dias, pela Secretaria de Estado da Administração Interna, de uma proposta de enquadramento orgânico do Ciresp no âmbito da Secretaria-Geral da Administração Interna, com competências de fiscalização e supervisão da operadora e de interface com os utilizadores, de forma a assegurar as atividades técnicas, jurídicas, administrativas e de supervisão relacionadas com este sistema, incluindo o funcionamento do Centro de Operação e Gestão do Ciresp. Também a criação de um grupo de trabalho, coordenado pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, com a participação não só da Secretaria-Geral da Administração Interna, mas de todas as entidades com responsabilidade na proteção civil e utilizadores do Ciresp, para, no prazo de 2 meses, definir políticas eficientes no uso dos grupos de conversação, de modo a garantir uma gestão mais eficiente e maximizar a capacidade de rede disponível em situações de catástrofe, bem como um plano de formação dos utilizadores da rede, nomeadamente a preparação de ações de formação e exercícios periódicos
para a utilização da rede Ciresp em cenários críticos. Em relação à Autoridade Nacional de Proteção Civil, determinei o seguinte: o estabelecimento urgente de planos de comunicações limitando o número máximo de grupos de conversação nos teatros de operações, a colocação de um técnico de comunicações nos postos de comando e controle de ocorrências com importância relevada e a apresentação, no prazo de 15 dias, de um plano de articulação da ANPC com todos os oficiais de ligação de todos os agentes de proteção civil, de forma a melhorar a coordenação e a resposta operacional aos cidadãos. À ADNAF da ANPC, determinei o envio à Inspeção-Geral da Administração Interna do relatório da inspeção em curso para apuramento de eventuais responsabilidades disciplinares. E, por fim, à IGAE determinei a instauração de um inquérito para apuramento de factos que constituam infração disciplinar imputável à Secretaria-Geral da Administração Interna e dos seus autores. Este despacho foi assinado hoje, vai também ser divulgado a todos os portugueses.